Também tá ok. Sandra, todo o seu espaço. Olá, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Muito obrigado por estarem aqui, né, nos prestigiando nessa tarde de hoje. É uma honra ter a presença aí de todos vocês, né? Quero falar um pouquinho sobre a parte de inovação com dados, como que isso acontece e como que surge efetivamente essa inovação. É um assunto que está também, né, dentro do nosso livro, né, de influência com dados, faz parte de todo esse processo, então ele ficou bem recheado com diversas orientações, né, tomadas de decisão, inovação, 5S em dados, enfim, depois o Stefano vai fazer uma apresentação mais ampla, mas vamos lá. Eu sou a Sandra Elizabeth, eu sou mestre na área de gestão e inovação pela FZE da USP, também sou professora na Universidade de São Francisco, né? Tenho aí já, esse é o meu quinto livro, né? Sempre atuando em parceria com alguns colegas, então para mim é muito importante estar falando com vocês a respeito de mais esse projeto, tá bom? Muito obrigado aí mais uma vez. Bom, vamos começar aqui entendendo um pouquinho o caminho da inovação, né? Nenhuma inovação nasce inovação, né? Todas elas nascem como uma ideia, uma sensação de o que vou fazer, de como vai ser feito, um novo projeto. E aí isso vai ganhando fôlego, vai ganhando caminho e se torna uma invenção, né? Que aí é onde a gente já está na fase ali de um protótipo, numa fase de patentes, né? Uma fase de registros, e somente após isso estar validado pelo mercado é que ele se torna inovação. Essa validação de mercado, o que a gente chama, né, é literalmente o da primeira venda, né? A primeira nota fiscal emitida, aí eu entendo que o meu produto, o meu serviço se transformou em uma inovação. A chancela de mercado é que me traz para a inovação. Muito bem. Então, se apenas, né, ter ideias criativas não é suficiente, né, e ter ideias criativas e transformá-las em invenções também não é suficiente para dizer que é inovação, a inovação só existe quando atende à necessidade e expectativa do mercado. É a partir do momento que ela se torna viável do ponto de vista econômico e sustentável e vai oferecer ali algum retorno financeiro para a empresa ou para quem está desenvolvendo essa inovação. Muito bem, para eu entender a necessidade e expectativa do meu mercado, eu vou precisar dos dados desse mercado já no processo da ideia, né? Porque não dá mais para a gente tentar fazer o processo que existia antes. Olha, eu tive uma grande ideia, eu vou colocar isso no mercado e a gente empurra esse produto ou esse serviço que alguém vai comprar. O processo hoje de compra, né, de mercado, ele vem sendo cada vez mais invertido. E as pessoas já não compram mais nada que seja simplesmente empurrado. Eu preciso ter a necessidade de algo para então ter a compra, né, desse produto ou desse serviço. Necessidade ou desejo, né? Aí a gente entra na outra discussão grande aí na área de marketing, mas enfim, a gente precisa desses dados. O que são os dados, né? O dado, ele é um conceito mais básico de tudo, né? São vários dados em conjunto formam essa grande informação que vão gerar conhecimento suficiente para uma tomada de decisão. Então, é aquele momento que, às vezes, eu estou numa fila de um supermercado, eu percebo uma necessidade, falo, putz, essa necessidade, ninguém está atendendo, e aí eu tenho um outro dado que soma outro dado, que soma outro dado, eu tenho uma informação que me gera conhecimento e me leva à inovação, né? É, por exemplo, então a gente tem, hoje em dia, a gente tem ouvido diversos rumores, né? Então a gente está falando de uma geração que é chamada de nômade digital, que ela não quer mais ter um emprego fixo, né? Aliás, ela tem um emprego fixo, mas ela não quer estar fixo no escritório, ela quer ter a possibilidade do ir e vir. Nós temos famílias cada vez menores, né, em quantidade de pessoas e cada vez maiores em quantidade de cachorrinhos, de gatinhos e de bichinhos de estimação. E isso você começa a falar, bom, são dados, Sandra, e daí? Bom, esses dados juntos podem me dizer, por exemplo, que as pessoas vão comprar cada vez menos casas grandes, elas vão buscar talvez casas menores ou casas sobre rodas, né? Então, isso começa a me trazer alguns insights
São pequenos dados que vão se juntando com outros, informações que se juntam com outras e que vão gerando conhecimento de mercado, conhecimento suficiente para que seja transformado isso num produto, num serviço ou numa solução que agregue valor para as empresas, né? Que agregue valor para as pessoas. E aí a gente tem um quadro, né? Eu gosto muito dessa imagem de que a informação ela é um recurso estratégico para a tomada de decisão. Então, as informações, os dados, eles estão no ambiente interno da empresa, mas também estão no ambiente externo da empresa, né? Elas estão à nossa disposição 24 horas por dia. A gente precisa acessá-las, né? Compreendê-las e usá-las como recurso estratégico para a tomada de decisão, principalmente pensando e focando na inovação. É uma quantidade gigantesca de informação que a gente vai ter que lidar, né? E é interessante entender que, em muitos casos, a inovação ela não vai requerer novas tecnologias, né? Mas sim um modo diferente de aproveitar as tecnologias que já existem. E a informação disponível vai facilitar a empresa identificar o que ela já tem e como ela pode aproveitar isso melhor, né? Em termos gerais de administração e de gestão, a gente está falando ali, né, de pensar a gestão a partir dos recursos baseados no que a empresa já tem, né? Então, é usar aquilo que eu já tenho disponível dentro do meu conhecimento, entender são os dados que aponta de tendência nova no mercado, fazer essa leitura e trazer efetivamente as inovações. E aí, pessoal, um ponto importante que não está aqui nesses slides, mas isso está nos livros, no livro, né? A inovação, a gente também tem que entender que ela não é só aquela inovação disruptiva, né? Não é só, pô, é só o cara que inventou a TV, é só, né, o Jobs que criou o tal do iPhone. As inovações incrementais são extremamente importantes dentro desse processo, e entendê-las, entender o dado, a informação que me traz, né, essas ideias que vão virar invenções e vão chegar na inovação, né? Quando a gente tem informação, a gente consegue ter ações corretivas, né, antes mesmo de lançar um produto ou um serviço, antes mesmo dele ir mal no mercado, ou entender o que vai acontecer, porque o conhecimento que essa informação nos gera já nos possibilita ter alguns movimentos que a gente chama de preditivos. É quase o de adivinhar o que vai acontecer no futuro se alguma coisa se não for feita agora, né? Eu costumo dizer que é aquele sentimento, sabe? Assim, você olha para o céu e fala, está escuro, tem algumas nuvens mais pesadinhas, tá ficando diferente, tá vindo um ventinho gelado, vai chover, né? Ninguém está adivinhando que vai chover por nada, né? Tem vários dados que estão nos mostrando que vai chover. Então, esses vários dados é que a gente precisa perceber nas nossas decisões internamente e usar esses dados para desenvolvimento de inovação tem sido cada vez mais importante dentro desse processo. E aí, quanto mais disruptiva for a inovação, mais conhecimento se faz necessário, e conhecimento é nada mais, nada menos do que aquele acumulado de dados e informações. Claro que a gente precisa de um conhecimento técnico, do saber fazer o produto, esse é extremamente importante, mas a gente precisa entender o ambiente interno e externo da empresa, para compreender inclusive, se esse algo que eu estou pensando enquanto inovação, qual é o tempo médio de vida dele, né? Ele vai ter aí um tempo suficiente, né, para que eu possa ter o retorno dos meus investimentos ou não? Esse tempo vai ser muito curto e aí ele vai se tornar obsoleto muito rapidamente. Qual é a real necessidade do meu cliente, né? Quais são os desejos que ele tem? O que ele efetivamente precisa, tá? Entre outros conhecimentos, a depender das áreas e tudo mais, qual é o setor, o que vai envolver, se já tem patentes ou não, se não tem nada registrado ainda, tudo isso é dado. E tudo isso nos auxilia a identificar as próximas inovações, né, que podem vir a acontecer. Então, pessoal, é assim, conhecimento é o que vai gerar as minhas ideias, né? Ele não gera a inovação propriamente dita, mas ele gera a semente da inovação. E esse conhecimento, então, é o dado, né, juntado às informações.
Claro que com a quantidade, né, que está disponível hoje é muito grande, a gente vai ter que ter sistemas que, né, softwares que nos auxiliem, sistemas que nos ajudem, a IA vai ajudar trazendo outras informações, mas buscar estes dados e saber buscar esse dado corretamente vai ser importante para a geração das ideias. E a partir daí, as ideias vão gerar as invenções, e as invenções vão gerar inovação. Muito bem, me deram só 10 minutos, eu espero que eu tenha ficado dentro do tempo, né, pessoal, eu agradeço imensamente, aqui estão os meus contatos, o do LinkedIn, o meu e-mail, e aqui são, né, as 5 publicações que eu disse para vocês lá no início, que eu tenho, então, Startup Up em Brasil, Transformando Ideias em Negócios Lucrativos e o Planejamento Estratégico Lean, os 3 escritos com o professor Robson Calado, que foi aí um dos meus mentores também, o Ecossistemas de Inovação, né, que eu participei aí da organização junto com outros colegas da USP e o, claro, né, o professor Celso Carrero, que foi meu orientador de mestrado, e agora tenho a honra de participar desse trio do Fluência em Dados, né, com o Stefano e com o Osmar. Muito obrigada, pessoal.